Você nos envergonha, disse minha mãe, após me dar um tapa por não aceitar, se casar com o homem que ela escolheu e me expulsaram de casa. Mas 12 anos depois, ficaram pasmos ao ver eu em um jatinho. Eu tinha 18 anos quando o mundo, como eu o conhecia, desabou. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. O ar na sala de estar estava pesado, carregado com a tensão que precedia as tempestades. Minha mãe, com os braços cruzados e um olhar duro que poderia cortar vidro, caminhava de um lado para o outro sobre o tapete persa que ela tanto amava. Meu pai, como sempre, estava sentado em sua poltrona de couro, encolhido, fingindo ler um jornal que já devia saber de cor. Ele era um mestre na arte de se tornar invisível, de se omitir, deixando para minha mãe o papel de general em nossa pequena guerra doméstica. Naquela tarde, a sentença final sobre o meu futuro havia sido decretada por ela. Eu deveria me casar. Não com alguém que eu amasse, ou sequer conhecesse direito, mas com o filho de um dos sócios do meu pai. Um rapaz mais velho, com fama de arrogante, e um sorriso que não alcançava os olhos. O motivo? Status. Dinheiro. A união das nossas famílias, segundo minha mãe, nos elevaria a um novo patamar social, garantiria o futuro dos negócios e, claro, o conforto dela. O meu futuro, meus sonhos, meus desejos. Tudo isso era apenas um detalhe insignificante, um sacrifício necessário no altar das aparências. Você entende, Letícia? Ela disse, parando na minha frente. A voz dela era fria, calculista. É uma oportunidade única. Um rapaz de boa família, com um futuro brilhante. Ele vai cuidar de você. Você terá tudo o que sempre quis. Tudo o que ela sempre quis, ela queria dizer. Eu respirei fundo, o coração batendo descompassado no peito. Eu não queria um casamento arranjado. Eu não queria uma vida de luxo vazia, um teatro de felicidade para a alta sociedade. Eu queria estudar. Meu sonho era simples, quase bobo para alguém da minha posição. Eu queria fazer faculdade de marketing, trabalhar, construir algo que fosse meu, que tivesse a minha marca, o meu suor. Queria ser independente. Mãe, eu não posso. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Eu não o amo. Eu não o conheço. Eu quero estudar. Eu quero ter a minha própria vida. A expressão dela se fechou ainda mais. As linhas ao redor de sua boca se aprofundaram. Estudar? Que tolice é essa? Você tem tudo aqui. Uma vida confortável, um futuro garantido. Para que precisa trabalhar? Isso é para gente que não tem sorte na vida, não para você. Mas não é a vida que eu quero. Insisti, ganhando um pouco mais de força. Eu quero ter a chance de escolher, de errar, de acertar por mim mesma. Eu não quero ser um objeto de negociação. Foi então que a paciência dela acabou. O estalo do tapa ecoou pela sala silenciosa. Meu rosto ardeu, virado para o lado, mas a dor maior foi a que rasgou meu peito. Eu olhei para ela, os olhos marejados, a incredulidade estampada na minha face. Minha própria mãe. Você nos envergonha! Ela gritou, a voz esganiçada pela raiva. Ingrata! Depois de tudo o que fizemos por você, depois de toda a educação, de todo o luxo. É assim que você nos agradece? Cuspindo no prato que come? Você é uma vergonha para esta família. Eu olhei para o meu pai, buscando um pingo de apoio, um gesto, uma palavra. Ele apenas abaixou o jornal lentamente, o rosto uma máscara de covardia. Ele não disse nada. O seu silêncio foi um tapa ainda mais forte, uma traição que doeu na alma. Naquele momento, eu entendi que estava completamente sozinha. Minha mãe era a agressora, mas meu pai era o cúmplice silencioso que permitia que tudo acontecesse. Se você não pode fazer este pequeno sacrifício pela sua família, continuou ela, com o peito arfando, então você não pertence mais a esta família. A porta da rua é a serventia da casa. Vá viver a sua vidinha medíocre, já que é isso que você tanto quer.
Mas não volte aqui quando perceber a burrada que fez. Para nós, a partir de hoje, você está morta. As palavras dela foram como facas. Morta. Para eles, eu estava morta. Sem pensar 2 vezes, subi as escadas correndo, as lágrimas finalmente rolando livres pelo meu rosto. Peguei uma mochila, joguei dentro algumas peças de roupa, meus documentos e o pouco dinheiro que eu tinha guardado. Cada objeto que eu tocava parecia queimar. Cada canto daquele quarto que um dia foi meu refúgio, agora era uma cela. Quando desci, eles continuavam na mesma posição. Minha mãe, de braços cruzados, vitoriosa em sua crueldade. Meu pai, escondido atrás de seu jornal. Não houve despedida, não houve um último olhar de afeto. Eu caminhei até a porta, a mão tremendo na maçaneta. Dei uma última olhada para trás, para a vida que estava sendo arrancada de mim. A única coisa que eu via eram 2 estranhos. Ao fechar a porta, um som oco selou o meu destino. Lá fora, a noite da cidade grande me abraçou com suas luzes e seus ruídos. Eu estava com 18 anos, sozinha, com uma mochila nas costas, um sonho na cabeça e o eco das palavras da minha mãe na alma. Você nos envergonha. Mal sabia ela que aquela vergonha seria a força que me impulsionaria para o mais longe que eu pudesse chegar. Eu não sabia como, mas eu iria provar para mim mesma, e talvez um dia para eles, que a minha vida, a vida que eu escolhi, valeria a pena. Aquele foi o primeiro dia do resto da minha vida. Um começo doloroso, solitário, mas meu, inteiramente meu. A porta da minha antiga casa se fechou, e com ela, todo um universo de certezas. O frio da noite não era nada comparado ao gelo que se formou no meu peito. A cidade grande, que antes parecia um lugar de oportunidades, agora se mostrava um monstro de concreto e luzes indiferentes, pronto para me engolir. Meu primeiro desafio foi encontrar um teto. O pouco dinheiro que eu tinha mal dava para alguns dias, então hotéis estavam fora de questão. Acabei encontrando um albergue minúsculo e abafado, num bairro que eu mal conhecia. O quarto era compartilhado com mais 5 pessoas, e o cheiro de mofo e suor era a primeira coisa que me recebia e a última a se despedir todos os dias. O luxo do meu antigo quarto, com lençóis de algodão egípcio, parecia uma memória de outra vida. Ali, meu colchão era fino e manchado, e eu dormia abraçada à minha mochila, com medo de que me roubassem o pouco que eu tinha. Nos primeiros dias, caminhei quilômetros em busca de qualquer tipo de trabalho. Entreguei currículos improvisados, escritos à mão em papel de caderno, em lojas, lanchonetes e restaurantes. A resposta era quase sempre a mesma: um não seco ou um deixaremos seu contato. A humilhação era uma companheira constante. Eu, que fui criada para ter tudo, agora implorava por uma chance de esfregar o chão. Finalmente, consegui um emprego como garçonete em uma lanchonete que funcionava 24 horas. O turno da noite era o pior, mas foi o único que me ofereceram. Minha rotina se tornou um borrão de cansaço. Eu trabalhava da meia-noite às 8 da manhã, servindo café para caminhoneiros e limpando mesas grudentas de gordura. O cheiro de fritura impregnava meu cabelo, minhas roupas, minha pele. Chegava ao albergue exausta, tentava dormir em meio ao barulho constante dos meus colegas de quarto, e à tarde ia para as aulas. Consegui me matricular em um curso técnico de marketing, muito mais modesto que a faculdade dos meus sonhos, mas era o que a minha nova realidade permitia. Sentar naquela sala de aula era a única coisa que me lembrava do porquê eu estava passando por tudo aquilo. Era meu farol no meio da escuridão. Houve momentos em que a fome apertou de verdade. O dinheiro do salário mal dava para pagar o albergue e o curso. Muitas vezes, meu jantar era o pão que sobrava na lanchonete, ou um copo de leite. Eu via as pessoas pedindo pratos fartos, rindo, e sentia uma pontada de inveja e tristeza. Lembro-me de uma noite em que, depois de um cliente ter me humilhado por eu ter derrubado um pouco de café, me escondi na despensa e chorei silenciosamente, o corpo tremendo de fome e exaustão. Você não vai desistir, Letícia. Eu sussurrava para mim mesma,
entre soluços. Você não vai dar a eles o gosto da vitória. As palavras da minha mãe, você nos envergonha, ecoavam na minha cabeça, mas agora eu as usava como combustível. Eu transformei a humilhação em determinação. Os anos foram passando nesse ritmo brutal. Mudei de emprego algumas vezes, sempre buscando algo um pouco melhor, um salário um pouco maior. Fui faxineira em um prédio comercial, onde limpava os escritórios luxuosos que um dia eu sonhei em frequentar como executiva. Fui vendedora em uma loja de sapatos, onde precisava sorrir o dia inteiro, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Cada centavo era contado. Eu aprendi o valor de um prato de comida, de um banho quente, de uma noite de sono sem interrupções. Coisas que eu nunca tinha valorizado antes. A solidão era a parte mais difícil. Eu não tinha amigos, não tinha família. Ninguém para ligar em um dia ruim. Ninguém para comemorar uma pequena vitória, como a nota alta em uma prova. Aos domingos, quando a cidade desacelerava, era quando a saudade e a tristeza mais batiam. Eu via famílias passeando nos parques, pais abraçando seus filhos, e meu coração se partia em 1000 pedaços. Eu sentia falta do meu pai, mesmo de seu silêncio. Eu sentia falta até da minha mãe, da mãe que existia antes de sua ambição a consumir por completo. Mas esse sentimento era rapidamente substituído pela raiva e pela mágoa. Eles me abandonaram. Eles me jogaram aos leões. Certa vez, juntei algumas moedas e liguei para a casa de um telefone público. Era o aniversário do meu pai. Queria apenas ouvir a voz dele. Quem atendeu foi minha mãe. Quando eu disse alô, houve um silêncio do outro lado. Eu podia sentir a respiração dela. Letícia? Ela perguntou, a voz carregada de surpresa e frieza. O que você quer? Eu só... queria dar os parabéns para o papai. Gaguejei. Ele não quer falar com você. Ela respondeu cortante. Estamos muito bem, obrigada. Não nos perturbe mais. Siga com a sua vida, que nós estamos seguindo com a nossa. E desligou. Aquele clique do telefone desligando na minha cara doeu mais do que o tapa. Foi a confirmação final de que eu não tinha mais para onde voltar. Eles não se importavam se eu estava viva ou morta, bem ou mal. Naquela noite, a tristeza deu lugar a uma nova força, uma frieza que eu não conhecia. Se eles me queriam morta, então a Letícia frágil e carente de aprovação familiar morreria ali. A partir daquele momento, meu sucesso não seria apenas por mim. Seria minha resposta, minha vingança silenciosa. Eu não iria mais chorar por eles. Iria trabalhar, estudar e lutar até que o meu nome fosse sinônimo de sucesso. E um dia, eles ouviriam falar de mim. Ah, se iriam. Eles se engasgariam com o próprio orgulho ao ver a filha que eles enxotaram como lixo se tornar alguém, que eles jamais poderiam imaginar. Aquele sofrimento todo não seria em vão. Ele estava moldando a mulher que eu precisava me tornar. Os anos de sacrifício no curso técnico finalmente deram um fruto. Com o diploma na mão, consegui um emprego um pouco mais digno, recepcionista em um prédio comercial no centro da cidade. O salário ainda era baixo, mas pela primeira vez eu trabalhava em um ambiente climatizado, sentada em uma cadeira. E não precisava mais lavar pratos ou esfregar o chão. Era um pequeno passo, mas para mim parecia um salto gigantesco. Eu passava os dias atendendo telefones, recebendo correspondências e observando o fluxo de executivos e empresários que passavam por mim. Eu estudava seus gestos, suas roupas, a forma como falavam. Eu absorvia tudo, sonhando com o dia em que eu seria uma daquelas pessoas. Em um dos andares do prédio, funcionava uma renomada agência de marketing. Eu via a equipe deles, sempre agitada, criativa, e sentia uma atração magnética. Era ali que eu queria estar. Um dia, durante uma tempestade que causou uma pequena inundação na entrada do prédio, o caos se instalou. Elevadores pararam, pessoas ficaram presas. Mantendo a calma, comecei a organizar a situação, orientando as pessoas para as saídas de emergência, usando o sistema de som para dar avisos e acalmando os mais nervosos. Meu trabalho era apenas atender ao telefone, mas meu instinto falou mais alto.
Foi nesse dia que a conheci. Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, ficou observando minha atuação de um canto. Quando a situação se normalizou, ela se aproximou do meu balcão. Você lidou com isso muito bem, disse ela com uma voz calma e firme. Manteve a cabeça no lugar. Qual o seu nome? Letícia, senhora, respondi um pouco intimidada. Eu sou Helena, diretora da agência de marketing do 12º andar. Ela se apresentou. Vi que você estuda marketing. O que você acha que poderíamos ter feito para comunicar melhor a situação de hoje? Pega de surpresa, gaguejei por um instante, mas a oportunidade era única. Respirei fundo e disse tudo o que pensei enquanto organizava o caos. A comunicação deveria ser mais clara e segmentada. Um aviso para tranquilizar os visitantes, outro mais técnico para a equipe de manutenção e usar canais digitais, como um grupo de mensagens instantâneas do prédio para atualizações em tempo real. A informação centralizada gera confiança. Helena me olhou por um longo tempo, com um leve sorriso no rosto. Você não é só uma recepcionista, é, Letícia? Você pensa como uma estrategista. Venha ao meu escritório amanhã às 9. Traga seu currículo. Meu coração quase saiu pela boca. Naquela noite, eu mal dormi. Pela primeira vez em anos, a esperança não era um sonho distante, mas uma possibilidade real e palpável. No dia seguinte, Helena me ofereceu uma vaga de estágio na agência. Era o começo. A porta que eu tanto esperei finalmente se abriu. Agarrei aquela oportunidade com unhas e dentes. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Eu não fazia apenas o que me pediam. Eu pedia mais trabalho, estudava os projetos antigos, lia todos os livros sobre marketing que Helena me emprestava. Ela se tornou minha mentora, minha guia. Ela viu em mim uma fome de vencer que a lembrava dela mesma no início da carreira. Meu crescimento foi rápido. Em menos de 1 ano, fui efetivada. Em 2, já era coordenadora de uma pequena equipe. Meu talento, que por tanto tempo ficou sufocado pela necessidade de sobreviver, finalmente floresceu. Eu tinha ideias inovadoras, uma capacidade de entender o público-alvo que beirava a intuição, e uma dedicação que impressionava a todos. Eu não estava ali apenas por um salário. Eu estava construindo meu sonho, tijolo por tijolo. Foi em um desses projetos que conheci Marcos. Ele era designer em uma empresa parceira. Diferente de todos os homens que eu conheci, ele não se importava com sobrenomes ou status social. Ele se encantou pela minha paixão, pela minha história de superação. Marcos era gentil, paciente e me apoiava incondicionalmente. Com ele, eu aprendi a baixar a guarda, a confiar novamente. Ele me ensinou que amor não é posse, é parceria. Pela primeira vez na vida, eu me senti amada por quem eu era, e não pelo que eu poderia representar. Depois de 5 anos na agência de Helena, eu já era diretora de contas e tinha um nome no mercado. Helena, em uma de nossas conversas, me disse: Letícia, este ninho ficou pequeno para você. Você tem asas para voar mais alto. Você precisa ter o seu próprio negócio. Com a bênção e até mesmo um investimento inicial dela, tomei coragem. Pedi demissão, me casei com Marcos e juntos fundamos a nossa própria agência de marketing digital. O começo foi desafiador, mas nós tínhamos um ao outro. Eu cuidava da estratégia e do negócio, e ele, da criação. Éramos a equipe perfeita. Nossa agência cresceu de forma exponencial, pois entregávamos resultados que ninguém no mercado conseguia. Conquistamos clientes enormes, ganhamos prêmios e, em poucos anos, nos tornamos uma referência nacional. O dinheiro, que um dia foi motivo de tanta preocupação, agora era consequência do nosso trabalho. Eu me tornei a empresária milionária que a menina faminta e solitária de anos atrás jamais ousaria sonhar. E então, a vida me deu o maior presente de todos. Eu engravidei. Quando segurei meu filho, Lucas, nos braços pela primeira vez, um ciclo de dor se fechou dentro de mim. Olhando para aquele rostinho pequeno e perfeito, eu jurei que ele jamais conheceria o tipo de abandono que eu conheci. Ele seria amado, apoiado e, acima de tudo, livre para escolher o próprio destino. Construí uma nova família,
uma família de verdade, baseada no amor, no respeito e na cumplicidade. A mulher que foi expulsa de casa por querer controlar a própria vida, agora estava, de fato, no comando de tudo. E depois de 11 anos de silêncio, eu senti que era a hora de voltar. Não para buscar perdão, mas para mostrar a eles o tamanho do erro que cometeram. 12 anos. 12 anos desde que eu pisei pela última vez na minha cidade natal. A volta, no entanto, foi um pouco diferente da ida. Eu não cheguei em um ônibus noturno, cansada e com medo. Eu cheguei em um jato particular. Enquanto a aeronave descia suavemente, eu olhava pela janela para as luzes da cidade que um dia me rejeitou. Ao meu lado, Marcos segurava minha mão, e no banco da frente, meu filho Lucas, de 4 anos, dormia tranquilamente nos braços de sua babá. O contraste era quase poético. A menina, com uma mochila nas costas, havia se tornado a mulher que fretava aviões. Um carro de luxo nos esperava na pista. Dirigimos pelas ruas que guardavam tantas memórias dolorosas. Mas agora eu não sentia mais a angústia de antes. Eu não era mais uma vítima daquele lugar. Eu era uma visitante poderosa. Pedi ao motorista que parasse em frente à casa dos meus pais. Era a mesma casa, mas parecia menor, mais velha. A pintura estava um pouco descascada, e o jardim, que minha mãe tanto se orgulhava, estava mal cuidado. Senti um aperto no peito, uma mistura de sentimentos que eu não conseguia nomear. Pedi que Marcos e Lucas me esperassem no carro. Eu precisava fazer aquilo sozinha. Caminhei lentamente até a porta e toquei a campainha. O som ecoou, assim como há 12 anos, mas desta vez eu estava do lado de fora por escolha. Demorou um pouco, e então a porta se abriu. Era meu pai. Ele estava muito mais velho do que eu me lembrava. Os cabelos, antes grisalhos, agora estavam completamente brancos, os ombros caídos, e os olhos, quando me reconheceram, se arregalaram em um misto de choque e pânico. Ele ficou sem palavras, apenas abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Letícia? A voz da minha mãe veio de dentro. Ela apareceu atrás dele, secando as mãos em um avental. O tempo também não tinha sido gentil com ela. As linhas de amargura em seu rosto eram mais profundas, e o brilho arrogante em seus olhos havia se apagado, substituído por um cansaço profundo. O queixo dela caiu quando me viu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o peso de 12 anos de abandono. Olá, mãe. Olá, pai. Eu disse, a voz firme, calma, controlada. A voz de uma CEO, não de uma filha assustada. Como você nos achou? Minha mãe gaguejou, a primeira a encontrar um fiapo de voz. Não foi difícil, respondi, com uma frieza que eu mesma me surpreendi em ter. Afinal, o nome de vocês ainda consta como proprietários da casa. Vocês não parecem surpresos em me ver bem. Foi meu pai quem confessou, a voz embargada. Nós vimos, filha. Nós acompanhamos tudo à distância. As revistas, as notícias na internet sobre sua empresa. Vimos seu sucesso. Sentimos tanto orgulho e tanta vergonha. Vergonha? Repeti a palavra, deixando-a pairar no ar entre nós. Que interessante. A última vez que ouvi essa palavra de vocês, ela tinha um significado bem diferente. Era eu, a vergonha da família. Olhei diretamente para minha mãe. Você se lembra de me dar um tapa e gritar isso antes de me jogar na rua com 18 anos? Ela recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa de volta. As lágrimas brotaram em seus olhos. Me perdoe, Letícia. Eu fui uma tola, uma idiota. Meu orgulho, minha ambição. Eu estraguei tudo. Não há um dia que eu não me arrependa do que eu fiz. As palavras eram as que eu esperei ouvir por mais de uma década. Mas agora, elas não traziam o alívio que eu imaginei. Traziam um gosto amargo. Seu perdão chega um pouco tarde, não acha? Chega agora que eu tenho um jato particular parado no aeroporto. Onde estava esse arrependimento quando eu passava fome? Onde estava quando eu liguei no aniversário do papai e você desligou na minha cara?
O perdão de vocês parece conveniente, não acha? Eles não tinham resposta. Apenas ficaram ali, encolhidos, recebendo a verdade nua e crua. A vingança que eu senti não foi de alegria, mas de uma justiça sombria. Eu os tinha exatamente onde eu queria, desarmados, arrependidos e cientes do tamanho do erro que cometeram. Vi que a situação financeira deles era precária. Meu pai havia perdido a empresa anos atrás em um negócio ruim. A ironia era cruel. A busca por status os levou à ruína. Então, eu fiz minha jogada final. Eu não vim aqui por um pedido de desculpas. Eu vim porque tenho uma proposta. Soube que a antiga fábrica têxtil da cidade foi comprada por uma das minhas subsidiárias. Estamos contratando. Há vagas na linha de produção e no setor de limpeza. Se estiverem interessados, posso pedir ao RH que agilize a contratação de vocês. O choque em seus rostos foi indescritível. A filha que eles queriam casar com um milionário para garantir o status da família, agora lhes oferecia um emprego de chão de fábrica. A humilhação final. E a parte mais dolorosa para eles. Eles precisavam. Após um longo silêncio, foi meu pai quem assentiu, derrotado. Nós aceitamos. Ótimo, eu disse, profissional. O RH entrará em contato. Eu me virei para sair, mas parei. Ah, mais uma coisa. Eu tenho um filho. O nome dele é Lucas. Ele é meu mundo. Vocês são a voz dele, e eu não vou tirar isso de vocês. Mas não se enganem. A confiança foi quebrada há muito tempo. Se quiserem vê-lo, será sob a minha supervisão, nos meus termos. Cada visita, cada encontro, será vigiado. Eu preciso garantir que o ciclo de dor e de ambição que me destruiu morra aqui, comigo. Saí daquela casa e respirei fundo o ar do lado de fora. Eu não me sentia exultante. Sentia-me livre. A vingança não era sobre fazê-los sofrer como eu sofri. Era sobre mostrar a eles que a vida que eles chamaram de vergonha foi a que me deu tudo, enquanto a vida de aparências que eles tanto prezavam lhes tirou tudo. Ao entrar no carro, olhei para Marcos e para o meu filho dormindo. Ali estava a minha vitória. Não era o dinheiro, nem o poder. Era o amor verdadeiro. A família que eu construí das cinzas. Eu tinha quebrado o ciclo. O futuro do meu filho seria de liberdade. E essa era a única herança que importava.